Olá a todos! Hoje vamos mergulhar numa ferramenta incrível para pensar sobre a prática de ensino, toda ela inspirada na obra de António Zábala, A Prática Educativa. O nosso objetivo é simples: desembrulhar um método que nos ajuda a analisar e, mais importante, a melhorar a forma como se ensina e como se aprende. E vamos começar com esta metáfora, que é mesmo o centro do pensamento de Zabala. É uma imagem muito forte que descreve um problema que todos conhecemos na educação. Ficamos tão absorvidos pelos detalhes do dia a dia, a próxima avaliação, a atividade para amanhã, a burocracia, que acabamos por perder de vista o quadro geral, essa tal floresta, que é, no fundo, o grande propósito da educação. E é exatamente este o ponto de partida de Zábala. A sala de aula é um ambiente super complexo, quase um ecossistema. Achar que uma receita mágica ou a última moda pedagógica vai resolver tudo é uma ilusão. O ensino não precisa de mais soluções prontas, mas sim de boas ferramentas para pensar. Então, como é que navegamos nesta complexidade toda? Bem, este é o nosso mapa para hoje. Vamos construir juntos um modelo para entender qualquer prática educativa. Primeiro, vamos aprender a ver a tal floresta. Depois, vamos usar as duas lentes que Zábala nos dá, a do porquê e a do como. E, no fim, vamos ver como tudo isto nos ajuda a refletir sobre o nosso próprio trabalho. Ok, vamos a isso. Para começar a ver a floresta, precisamos de ferramentas novas, quase como uns óculos diferentes para olhar para a nossa prática. E aqui estão elas. Zabala propõe-nos duas lentes de análise. A primeira foca-se no porquê. Ou seja, qual é a função social da escola? Para que é que ensinamos? A segunda lente foca-se no como. Como é que os alunos aprendem de verdade? Estas duas perguntas, acreditem, são a base de todas as decisões que se tomam numa sala de aula. Vamos então pegar na primeira lente. Antes de sequer pensarmos no método, no material ou na atividade, temos de ter uma resposta para a pergunta mais fundamental de todas. E a pergunta é esta. Parece simples, não é? Mas a resposta que se dá a esta questão define absolutamente tudo o que acontece a seguir. Afinal de contas, para que serve a escola na nossa sociedade? Basicamente, Zábala diz que há duas grandes respostas, quase opostas. De um lado, uma função que ele chama de seletiva e propedêutica, um nome complicado para dizer preparatória. A escola aqui funciona como um filtro para preparar os melhores para a universidade. O foco é quase exclusivamente o conhecimento académico. Do outro lado, uma visão totalmente diferente, a de formação integral. Aqui, o objetivo não é filtrar, mas sim desenvolver a pessoa como um todo. O cognitivo, sim, mas também o motor, o social, o emocional. O objetivo é formar cidadãos completos, e não apenas futuros estudantes universitários. A escolha entre estas duas visões muda completamente o jogo. E a resposta à pergunta porquê ensinar leva-nos direitinhos a outra. O que ensinar? Para analisar o que, Zabala divide os conteúdos em três tipos bem distintos. Primeiro, o conteúdo conceptual. Este é o mais clássico, aquele em que todos pensamos logo. É o saber. São os factos, como a data de uma batalha. São os conceitos, como fotossíntese. São os princípios, como as leis de Newton. É o conhecimento, digamos, puro. A seguir vem o conteúdo procedimental. Este é o saber fazer. Não chega a saber a definição de uma equação, é preciso saber resolvê-la. Não basta conhecer as regras gramaticais, é preciso saber escrever um texto. Estamos a falar de ações, de competências, de pôr a mão na massa. E por último, temos o conteúdo atitudinal. Este é o como ser. Refere-se a valores, como o respeito pelos outros, a atitudes, como a curiosidade e o pensamento crítico, e a normas, como saber trabalhar em equipa. Muitas vezes isto é o que se chama de currículo oculto, mas Zábala insiste que deve ser tão explícito e intencional como os outros. E agora vem o ponto-chave. A forma como equilibramos estes três tipos de conteúdo depende diretamente da resposta que demos lá atrás à função da escola. Se o objetivo é a formação integral, especialmente nos primeiros anos, o peso dos conteúdos procedimentais e atitudinais vai ser gigante. Mas, se o modelo for totalmente focado em preparar para a universidade, o conteúdo conceptual vai dominar tudo. Muito bem. Vamos agora à segunda lente. Já vimos o porquê e o quê. Agora precisamos de perceber o como. Ou seja, como é que a aprendizagem acontece de facto. Segundo Zábala, se resumirmos décadas de psicologia da aprendizagem, chegamos a um princípio central, simples, mas super poderoso: atenção à diversidade.
Cada aluno é diferente, tem o seu ritmo, os seus conhecimentos, os seus interesses. Tentar ensinar a todos da mesma forma, como se fossem iguais, não é só injusto, é profundamente ineficaz. Ignorar isto é basicamente programar o fracasso de muitos. Para isto ficar bem claro, Zabala usa uma analogia que eu acho genial. Vamos pensar num professor ou professora de educação física. Como é que essa pessoa ensinaria o salto em altura a uma turma? A resposta é óbvia, não é verdade? Ninguém meteria a fasquia à mesma altura para toda a gente. Seria absurdo. O que se faz? Primeiro, avalia-se o ponto de partida de cada aluno. Depois, define-se um desafio à medida de cada um bocadinho acima do que já consegue fazer. A seguir, dá-se apoio e dicas específicas a cada um. E a avaliação foca-se no progresso individual, para que todos se sintam motivados a continuar. E é aqui que vem a pergunta provocadora, de Zabala. Se esta abordagem, que dá atenção à diversidade, é tão lógica e tão eficaz na educação física, por que é que a abandonamos quase por completo quando entramos na sala de matemática, de história ou de ciências? Por que é que aí, de repente, a fasquia passa a ser exatamente a mesma para todos? É uma pergunta que nos deixa a pensar. Certo. Então, como é que pegamos nestas duas lentes, a do porquê ensinar e a do como aprendemos, e a juntamos na realidade caótica de uma sala de aula? Este esquema de Zabala é perfeito para mostrar esse caminho. Reparem no fluxo, de cima para baixo. Lá no topo temos as fontes, as nossas convicções, as nossas ideias sobre a sociedade, sobre a aprendizagem. Essas ideias formam o nosso modelo teórico. Mas depois, esse ideal bate de frente com a realidade, com os condicionantes do contexto. E o que sai cá em baixo, na base, é a nossa prática educativa real. Vamos ver isto com mais calma. No topo está o nosso modelo teórico ideal, as nossas respostas perfeitas às perguntas porquê e como. Mas na vida real, este modelo tem de passar por um filtro, o dos condicionantes. E o que são eles? Falta de tempo, turmas com 30 alunos, poucos recursos, a pressão dos exames nacionais, tudo isso. O que sobra no fim desta equação é a prática educativa real, que é sempre uma adaptação do nosso ideal às condições que de facto temos. E tudo isto leva-nos ao grande objetivo de Zabala. A ideia não é dar uma receita mágica, mas sim transformar quem ensina num profissional reflexivo. E este é o ponto final e o mais importante de todos. Ao usar as lentes do porquê e do como, o profissional da educação deixa de ser alguém que apenas aplica técnicas que sempre se fizeram ou que estão na moda. Passa a ser um profissional que reflete, que consegue analisar a sua própria prática, perceber porquê é que certas coisas resultam e outras não, e tomar decisões que são conscientes, fundamentadas e, acima de tudo, coerentes. E para fecharmos, fica esta reflexão, voltando à metáfora do início, que árvores do dia-a-dia, as pressões, as rotinas, as tradições, podem estar a impedir que se veja com clareza a floresta educacional no contexto de cada um. É uma pergunta essencial para quem quer ensinar de uma forma mais intencional e, no fim de contas, mais eficaz.